O ar-condicionado do 48º andar zumbia em um silêncio tenso, cortado apenas pelo murmúrio dos equipamentos de última geração. Sarafina Caldwell mantinha os dedos suspensos sobre o documento que selaria seu destino. 2 bilhões de dólares, uma assinatura. O poder absoluto ao alcance da caneta. Foi quando a porta se arrebentou com violência. Um homem de uniforme cinza de zelador irrompeu no salão, o cabo de vassoura erguido como uma arma improvisada. Antes que alguém pudesse reagir, o golpe desceu com força brutal sobre o notebook dela. A tela estilhaçou-se em 1000 fragmentos que se espalharam pela mesa de mogno impecável. O tempo parou. Você perdeu a cabeça? A voz cortante de Sarafina rasgou o espanto geral. Mas entre os cacos algo chamou a atenção. Um microchip prateado, minúsculo, aparentemente inofensivo. Mortal. A sala contive a respiração. Aquele componente guardava informações que valiam fortunas. Dados que todos julgavam perdidos para sempre. O que parecia um ato de destruição revelou-se, na verdade, a salvação inesperada. Sarafina Caldwell não acreditava em segundas oportunidades. Nem para os outros, muito menos para si mesma. Aos 33 anos, havia erguido a Caldwell Innovations das cinzas deixadas por seu pai, transformando-a em um império tecnológico com operações em 3 continentes. Genial, impecável e absolutamente sozinha. Seu escritório no alto de um arranha-céu dominava Manhattan como um trono moderno, todo em vidro e aço frio. Ela confiava em algoritmos, não em emoções, em números, não em promessas. Seu pai confiou no parceiro errado uma vez. Isso o destruiu. Ela jurara nunca repetir o mesmo erro. Cada decisão era calculada com precisão cirúrgica, cada risco avaliado com frieza, cada relação mantida a uma distância segura. O conselho a admirava. Os investidores a temiam. Os funcionários sussurravam sobre seu jeito glacial e suas exigências intransponíveis. Mas ninguém a conhecia de verdade. E era exatamente assim que ela queria. A fusão daquela noite consolidaria seu legado. A Caldwell Innovations se tornaria intocável. Finalmente estaria a salvo das traições que haviam arruinado seu pai e moldado sua personalidade implacável, que via vulnerabilidade como fraqueza. O contrato estava ali imaculado, com números perfeitos que a transformariam em uma das executivas mais poderosas do setor. Bastava assinar. Os parceiros internacionais sorriam do outro lado da mesa. Seu CFO, Richard Hale, acenava com aprovação. Tudo transcorria conforme o planejado. Ela estendeu a mão para pegar a caneta, sem imaginar que 3 andares abaixo, alguém acabará de descobrir uma verdade explosiva. 3 andares abaixo, em um depósito que cheirava a produtos de limpeza e café velho, Ethan Brooks ajudava a filha com a lição de casa. Laia, de 8 anos, sentada em um balde virado, equilibrava o caderno de matemática nos joelhos, o rabo de cavalo balançando enquanto resolvia frações. Ela ainda desenhava corações nas ordens de serviço do pai. Ethan tinha 37 anos, mas parecia 10 mais velho. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias de noites em claro e preocupações sem fim. 4 anos antes, ele era o principal engenheiro de segurança de dados da Meridian Labs. Tinha uma casa nos subúrbios, uma esposa que o amava e um futuro promissor. Até que alguém roubou tecnologia confidencial sob sua supervisão. Ele tentou impedir, tentou provar sua inocência. Em vez disso, virou bode expiatório. Sua reputação foi destruída da noite para o dia. Sua carreira encerrada. Sua esposa faleceu 6 meses depois, vítima de uma doença que não puderam mais tratar. Agora, ele limpava pisos no mesmo prédio onde decisões bilionárias eram tomadas. Usava uma identificação com o número 47 e esvaziava lixeiras para pessoas que nem olhavam em sua direção. Mas Ethan ainda observava tudo. O piscar de uma câmera de segurança. O zumbido de um servidor executando códigos suspeitos. O padrão de passos em corredores vazios. Velhos hábitos não morrem tão fácil. E naquela noite algo estava muito errado. Os sistemas elétricos emitiam uma frequência que não deveria existir ali. Um sinal oculto perigoso. Ele o rastreava havia 3 dias. Ethan notara a anomalia 72 horas antes, uma oscilação que não tinha lugar em um prédio tão seguro, pulsando pela rede elétrica de manutenção como um batimento cardíaco clandestino. Seguiu o rastro por dutos de ventilação e salas de servidores, decifrando pistas que só alguém com seu passado enxergaria. O caminho levava ao andar executivo, ao escritório da CEO, ao notebook que ela usava para tudo o que importava. Alguém havia instalado um transmissor dentro dele. Alguém que sabia exatamente quando ela o utilizaria novamente. A reunião de fusão. 00:30. Ethan verificou as imagens das câmeras técnicas por seu painel de acesso de zelador.
Lá em preto e branco granulado estava a prova que precisava. 3 semanas antes, durante uma janela de manutenção de rotina, alguém trocara o notebook de Sarafina por uma réplica idêntica. O original estava registrado no sistema. O substituto era perfeito, exceto pelo chip escondido em sua carcaça. Um fantasma digital programado para ativar-se no momento em que ela assinasse o contrato. Apagaria o projeto Fênix por completo, transferiria a tecnologia para quem estivesse do outro lado daquele sinal e deixaria a Caldwell Innovations como uma casca vazia, bilhões no papel, zero na realidade. Ethan olhou para o relógio, 23 horas e 47. Faltavam 13 minutos para a assinatura. Seu olhar foi para Laia, agora dormindo com a cabeça apoiada em seu casaco. Depois para a tela mostrando a sala de reuniões 3 andares acima. Se ficasse parado, uma empresa valiosa seria dizimada. Se agisse, perderia o único emprego que conseguirá arrumar com sua reputação arruinada. Mas fizera uma promessa à esposa moribunda: nunca se calar quando algo estivesse errado. Pegou a vassoura e partiu em disparada. O elevador era lento demais. Ethan subiu os lances de escada de 3 em 3, suas botas ecoando no vazio de concreto. A mente trabalhava mais rápido que as pernas. Se chamasse a segurança, nunca acreditariam em um zelador com ficha suja diante de guardas corporativos protegendo um negócio bilionário. Se tentasse explicar, perderiam minutos preciosos em perguntas enquanto o relógio não parava. Precisava impedir aquilo já. O corredor do 48º andar brilhava como uma galeria de arte. Sua imagem refletida no mármore polido mostrava um homem suado, o uniforme colado ao corpo. 2 seguranças avançaram ao vê-lo se aproximar da sala de reuniões. Este andar é restrito, senhor, avisou um deles. Ethan não reduziu o passo. Preciso falar com a senhorita Caldwell. É uma emergência. Sai agora ou será removido à força. Através do vidro fosco via sombras em movimento. Sarafina estendendo a mão para a caneta, o documento deslizando sobre a mesa. Não havia mais tempo. Empurrou o primeiro guarda e arremessou o ombro contra a porta. Ela se abriu com violência. 20 pares de olhos se viraram para ele. Sarafina arregalou os olhos, uma mistura de choque e fúria. Se assinar esse contrato, todos os dados centrais da empresa serão apagados em 60 segundos, sua voz saía áspera, desesperada. Alguém riu. Outro pegou o celular. A mão de Sarafina congelou sobre a linha de assinatura. Quem diabos é você? Ethan não respondeu. Cruzou a sala em 4 passos largos, ergueu o cabo de vassoura e desferiu o golpe com toda a força que tinha. O notebook explodiu em fragmentos. Plástico e vidro voaram. Um executivo gritou. Os seguranças o imobilizaram, mas seus olhos permaneceram fixos nos destroços, procurando. Até que avistou o chip prateado rolando sobre a madeira envernizada, parando justo ao lado do contrato não assinado. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina cortando o ar. Depois veio o caos. A sala de segurança ainda cheirava a plástico queimado e tensão quando os gritos se misturaram ao barulho das algemas sendo apertadas. Guardas forçaram Ethan a ajoelhar-se no chão frio, enquanto vozes se sobrepunham. Chamem a polícia. Tirem esse louco daqui. Richard Reio, o CFO, ergueu-se da cadeira com o rosto vermelho de fúria, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Levem-no embora. Ele destruiu propriedade da empresa. Isso é inaceitável. Mas Sarafina não se moveu. Seus olhos estavam presos ao pequeno chip prateado, agora repousando contra a caneta que seguirá cada cláusula daquele contrato maldito. Ela o pegou com dedos lentos, virando sob a luz. A superfície refletiu circuitos que não pertenciam a nenhum hardware padrão. Marcus Shen, o diretor de tecnologia, inclinou-se sobre ela, o rosto perdendo cor à medida que reconhecia o que via. Isso não deveria estar aqui. A voz de Sarafina cortou o tumulto como uma lâmina de gelo. Todos fora. Exceto ele. Apontou para Ethan, ainda imobilizado, os pulsos amarrados com zip-ties. A sala esvaziou em murmúrios confusos, parceiros internacionais trocando olhares, membros do conselho exigindo explicações. Quando a porta finalmente se fechou, restaram apenas 4 pessoas, Sarafina, Ethan, Marcus e 2 seguranças. O ar pesava com a eletricidade de uma decisão que mudaria tudo. Ethan permaneceu de joelhos, os olhos fixos nela. Você tem 30 segundos para me convencer a não chamar a polícia. Ele sustentou seu olhar. Se eu estiver errado, podem me algemar de novo. Mas se estiver certo, você deveria estar me agradecendo. O cheiro de café queimado e desconfiança impregnava a sala de segurança, onde Ethan agora estava sentado em uma cadeira de metal parafusada ao chão, os pulsos ainda presos.
Marcus Chen desmontava os restos do notebook sob luzes fluorescentes implacáveis. O chip, minúsculo demais para conter o peso do que representava, repousava sob uma lupa, como uma bomba-relógio desarmada. Sarafina permaneceu encostada na parede, braços cruzados, observando em silêncio. 20 minutos sem uma palavra, apenas com aquele olhar afiado que não perdia nenhum detalhe. Marcus trabalhava em concentração absoluta, dedos voando sobre teclados, executando diagnósticos em sistemas isolados, prevenção de quem sabia o quão perigosa poderia ser uma tecnologia desconhecida. Gotas de suor brilhavam em sua testa. Quando finalmente levantou os olhos, seu rosto era uma máscara de choque. É o Projeto Fênix. Todo o código-fonte. Cada algoritmo. Cada patente que perdemos há 6 meses. Sarafina agarrou a beirada da mesa, os nós dos dedos esbranquiçados. Como isso é possível? Marcus engoliu em seco. Alguém copiou antes mesmo de sabermos que tinha sido roubado. Armazenou aqui. E plantou isso no seu laptop. Seus dedos tremiam enquanto rolava linhas intermináveis de código. Mas não é só isso. Há um vermífugo embutido. Se você tivesse assinado aquele contrato à meia-noite, teria sido ativado. Teria carregado o Fênix para um servidor externo e apagado todo o rastro dos nossos sistemas. O ar na sala congelou. Sarafina virou-se para Ethan, os olhos queimando com uma mistura de fúria e algo mais perigoso, respeito. Como você soube? Ele não desviou o olhar. Não sabia o que tinha no chip. Só sabia que o laptop estava comprometido. Análise de sinal. Monitoramento de frequência elétrica. Velhos hábitos. Um silêncio pesado se instalou. Você é faxineiro agora? Sim. Há 4 anos eu era engenheiro de segurança de dados. As paredes pareciam se fechar. Marcus tossiu, quebrando a tensão. Senhorita Caldwell, quem plantou isso tinha acesso de nível executivo. Não foi um hacker externo. A mandíbula de Sarafina se contraiu. Faça uma auditoria completa. Quero saber quando esse laptop foi trocado e quem teve acesso a ele. Ela olhou para os seguranças. Solte-o. As zip-ties caíram no chão com um estalo. Ethan esfregou os pulsos, os olhos ainda fixos nela. Sarafina deu um passo à frente. Quem é você realmente? Alguém que já viu esse tipo de traição antes. Alguém que não falhará de novo. 6 horas depois, o sol nascia sobre Manhattan enquanto Sarafina examinava o dossiê de Ethan Brooks espalhado sobre sua mesa. As peças não se encaixavam na narrativa que lhe haviam contado. Primeiro da turma no MIT. 12 anos na Meridian Labs, arquiteto-chefe de segurança em projetos de centenas de milhões. Prêmios, reconhecimentos, uma carreira brilhante. Até que 4 anos antes, tudo desabou. Roubo de tecnologia. Algoritmos de defesa classificados vendidos no mercado negro. A investigação apontou para Ethan. Evidências circunstanciais, timing suspeito, logs de acesso com suas credenciais durante a brecha. Mas quanto mais Sarafina lia, mais rachaduras apareciam. Ele havia relatado irregularidades semanas antes do roubo, havia sinalizado padrões de acesso incomuns, havia recomendado protocolos de segurança adicionais, todos ignorados pela gerência. No dia seguinte à descoberta da brecha, Ethan foi demitido. Nenhuma acusação formal, nenhum julgamento, apenas um término sumário e uma reputação destruída. A empresa precisava de um bode expiatório para acalmar contratos governamentais e investidores nervosos. Ele lutou. Contratou advogados que não podia pagar. Exigiu uma investigação real. A batalha legal arrastou-se por meses, drenando suas economias. Então sua esposa adoeceu. Câncer. Tratável, mas caro. Seu seguro estava atrelado ao emprego. Sem ele, desistiu do processo. Vendeu tudo para custear o tratamento. Não foi suficiente. Sarafina encontrou uma foto. Ethan, mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos escuros segurando um bebê. A legenda, com a esposa Jennifer e a filha Leela. Outro documento registrava, Jennifer Brooks, falecida, 18 meses após Ethan perder o emprego. Ela fechou o dossiê, os dedos trêmulos. Lembrou-se do próprio pai nos últimos dias, destruído por uma traição semelhante, um sócio que roubara sua tecnologia e o deixará quebrado. Ela tinha 16 anos. A memória ainda ardia. Olhou para a cidade, dourando-se com o nascer do sol. Um homem que perderá tudo acabará de salvá-la do mesmo destino. Talvez ele não fosse um sabotador. Talvez soubesse reconhecer a sabotagem melhor do que qualquer um naquela sala. 3 dias depois, a reunião do conselho foi uma guerra. 12 executivos internos impecáveis, cada um convencido de que sabia o que era melhor.
Richard Hale, o CFO de cabelos prateados, liderou o ataque com uma confiança polida. Senhorita Caldwell, entendemos sua gratidão, mas manter esse homem no quadro cria um passivo enorme. Ele destruiu propriedade. Interrompeu uma negociação crítica. Tem um histórico criminal em nosso setor. Ele salvou a empresa, Sarafina respondeu, a voz firme como aço. Ele esmagou seu laptop baseado em uma suspeita. E da próxima vez? Deixamos faxineiros ditarem nossas políticas de segurança? Murmúrios de concordância ecoaram pela mesa. Ela sentiu a pressão familiar crescer, o peso das expectativas, o custo de parecer fraca. A ótica é terrível, acrescentou outro membro. Os investidores estão nervosos com o atraso da fusão. Precisamos de liderança forte. Isso significa consequências. Significa justiça. Sarafina contra-atacou sem hesitar. Richard inclinou-se para a frente, a voz suave como uísque envelhecido. Não estamos sugerindo processo, apenas uma demissão discreta. Dê a ele uma indenização. Todos seguem em frente. A fusão volta aos trilhos. Ela olhou ao redor, vendo o medo disfarçado de sabedoria. Pessoas protegendo relatórios trimestrais, não princípios. Pensou no pai, no sócio que o traíra. Enquanto o conselho evitava seu olhar, ela apoiou as mãos na mesa de mogno. Não vou demiti-lo. Vou promovê-lo a consultor de segurança e reabrir o caso da Meridian Labs. Investigação completa. Se Ethan Brooks estiver errado sobre qualquer coisa, saberemos. Mas se estiver certo, quero entender tudo o que ele vê e nós não vimos. A sala explodiu. O rosto de Richard escureceu. Você está cometendo um erro. Talvez. Mas é meu para cometer. Naquela noite, Sarafina encontrou Ethan no porão, na baia de manutenção. Ele estava ensinando Laia, a filha da zeladora, a consertar uma luminária quebrada. Os fios expostos brilhavam sob a luz amarela, e a risada da menina ecoava entre as paredes de concreto. Quando Sarafina se aproximou, Ethan levantou os olhos, as mãos ainda sujas de graxa. Precisa de algo, chefe? Ela segurou o dossiê contra o peito, sentindo o peso de uma decisão que já não tinha volta. Preciso de você. Não como faxineiro. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso que não carregava amargura. Então é melhor me dar acesso aos servidores. Porque quem quer que tenha plantado aquele chip ainda está aqui. E Sarafina soube com uma certeza que queimava como fogo, que a caçada havia apenas começado. As cabeças se inclinaram sobre a bancada arriscada de anos de trabalho. A língua da menina escapava entre os lábios em concentração absoluta. Miss Caldwell. Laia pulou, os olhos brilhando como circuitos recém-ligados. Olha, papai está me ensinando eletrônica. Sarafina sentiu algo se desatar no peito, apesar do cansaço que lhe pesava nos ossos. Isso é incrível, Laia. Você tem um domingo. A menina sorriu, orgulhosa. Obrigada. Papai diz que consertar coisas quebradas é importante. Os dedos de Ethan pausaram sobre o fio que torcia. Você dirige este prédio todo? Laia cruzou os braços, estudando Sarafina com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Mais ou menos. Uau! São muitos andares. Um silêncio. Depois baixinho. Papai diz que você é muito inteligente e muito triste. O ar na oficina gelou. Ethan ergueu a cabeça tão rápido que a chave de fenda escorregou de seus dedos. Laia, está tudo bem, Sarafina interrompeu, a voz mais suave do que pretendia. Ela se ajoelhou, ficando no nível dos olhos da criança. Por que você acha que estou triste? Laia mordeu o lábio, pensando com a intensidade de quem analisa um esquema elétrico. Porque você está sempre sozinha. A gente vê você pelas janelas quando limpamos. Nunca vem ninguém te visitar. Só homens de terno que parecem bravos. As palavras caíram como facas precisas, sem aviso. Sarafina sentiu o peso delas perfurar algo que já sangrava há anos. Ethan se levantou, enxugando as mãos na calça jeans desgastada. Lala, termina essa última conexão. Preciso falar com a Miss Caldwell. A menina assentiu, voltando ao seu projeto com um murmúrio de canção que soou como uma bênção em meio ao caos. Eles caminharam até o fundo da baía, onde o rugido das máquinas abafaria qualquer confissão. O conselho quer que eu te demita, Sarafina começou, os dedos apertando o dossiê como se pudesse esmagar a traição dentro dele. Eu sei. E faria o mesmo no lugar deles. Ethan cruzou os braços, o olhar fixo em um ponto além da parede. Por que fez isso? Arriscou tudo por uma empresa que nem sabe seu nome. O silêncio se esticou como um fio de alta tensão. Quando ele falou, sua voz era áspera, como se as palavras tivessem sido arrancadas de um lugar profundo demais. 4 anos atrás, vi algo errado na Meridian. Alguém estava roubando dados. Tentei denunciar. Meu chefe ignorou. Meus colegas acharam que eu era paranoico.
Seus nós dos dedos esbranquiçaram. Continuei investigando sozinho. Quando o vazamento aconteceu, minhas provas só me fizeram parecer culpado. Tornei-me o bode expiatório. Seus olhos encontraram Laia, pequena e concentrada entre fios e placas. Depois disso fiquei quieto. Baixei a cabeça. Minha esposa pagou o preço. A voz quebrou, quase imperceptível. Ela ficou doente. Não pude pagar o tratamento porque tinha perdido tudo lutando contra uma batalha que não podia vencer sozinho. Uma pausa. Na noite em que ela morreu, prometi que nunca mais ficaria em silêncio. Não quando sei que algo está errado. Mesmo que custe tudo. Algo dentro de Sarafina rachou, uma fissura fina dolorosa, como gelo se partindo sob pressão. Meu pai confiou na pessoa errada uma vez. Seu sócio. Um homem que ele chamava de amigo. Ela engoliu em seco. A traição o destruiu. 6 meses depois, ele morreu. Construí esta empresa sobre o túmulo dele, prometendo a mim mesma que nunca confiaria em alguém da maneira que ele confiou. Que nunca deixaria ninguém chegar perto o suficiente para me destruir. Como está funcionando isso? Ethan perguntou, tão baixo que ela quase não ouviu. Sozinha? Sua risada foi um som vazio. Incrivelmente sozinha. Talvez estejamos sozinhos por razões diferentes, ele murmurou. Você não deixa ninguém entrar. Eu não consigo fazer ninguém ver além do que me acusaram. Eu vejo, Sarafina disse, tão quietamente que poderia ser um segredo. Ethan a encarou. Você é a primeira pessoa em 4 anos que viu. E então, nas sombras do turno da noite, enquanto Laia dormia em uma cadeira improvisada com cobertores, Ethan trabalhou. Sarafina lhe deu acesso silencioso aos servidores, aos sistemas que nem o conselho conhecia por completo. Os dados eram uma obra-prima de crueldade, 2 camadas de criptografia, uma dentro da outra, como bonecas russas projetadas para enganar. A primeira camada era impecável. Projeto Fênix em toda a sua glória, uma tecnologia de energia limpa revolucionária. Patentes, algoritmos, resultados de testes que valiam bilhões. Qualquer empresa que a possuísse dominaria o setor de energias renováveis por uma geração. Mas abaixo dela, escondido nos metadados como um veneno injetado direto na veia, estava a verdadeira carga. Um registro completo de espionagem corporativa ao longo de 14 meses. E-mails criptografados discutindo roubo e venda de tecnologia proprietária. Comprovantes de transferências para contas offshore. Logs de acesso a servidores provando que alguém com clearance executivo vinha copiando sistematicamente os ativos mais valiosos da Caldwell. E então, as gravações. Dezenas delas. Ethan ouviu 3 vezes antes de ter certeza. Depois, uma 4ª porque o cérebro se recusava a aceitar. A voz era familiar, calma, autoritária. De alguém que esteve em todas as reuniões importantes. Alguém em quem Sarafina confiava. Ele checou os carimbos de tempo nos metadados, cruzou-os com os registros da empresa, rastreou transações financeiras através de empresas de fachada. Cada peça apontava para o mesmo homem. Richard Hale, o CFO. O homem que trabalhou com o pai dela. O que seguiu o caixão até o túmulo e jurou ajudá-la a honrar seu legado. Ethan se afastou da tela, o estômago revirando. Não era apenas roubo. Era uma estratégia de longo prazo meticulosa. Richard vinha planejando aquilo há mais de 1 ano. A fusão não era negócio. Era o lance final de um jogo de xadrez do qual Sarafina nem sabia que fazia parte. Se ela tivesse assinado, a empresa compradora não receberia nada de valor. Em 1 mês, processariam a Caldwell por fraude. A batalha legal arrasaria a empresa. E Richard já havia negociado sua posição com o concorrente. Sairia com o projeto Fênix, uma fortuna. E Sarafina? Ela queimaria com os escombros. Ethan baixou tudo para um drive criptografado. Depois foi procurá-la. Encontrou-a no escritório, às 2 da manhã. As luzes da cidade pulsavam atrás dela como um organismo vivo. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. Encontrou algo. Não era uma pergunta. Precisamos conversar sobre Richard Hale. O rosto de Sarafina não se alterou. Mas algo em seus olhos, um tremor, uma faísca, traiu o impacto. Meu CFO. Seu traidor. Ethan conectou o drive ao computador dela. As provas carregaram lentamente, peça por peça. Sarafina assistiu em silêncio enquanto a traição do homem em quem mais confiava se desenrolava em dados e gravações. Seus dedos branquearam na beirada da mesa, as unhas cravando-se na madeira. Quando o último arquivo terminou, ela falou. Há quanto tempo? 14 meses documentados. Possivelmente mais. Richard esteve ao lado do seu pai. Esteve no funeral. Segurou sua mão junto ao túmulo e prometeu ajudá-la a honrar o legado dele. Ele ia deixar você queimar, Ethan disse, a voz rouca.
A fusão foi projetada para destruir você. Processos, investigações, possivelmente prisão. Sua reputação em frangalhos. Sua empresa desmontada. Enquanto Richard saía com tudo de valor, Sarafina se levantou, caminhou até a janela. A cidade lá fora não sabia, não se importava. Por que está me contando isso? Você poderia ter usado essas provas para limpar seu nome, publicamente. Porque esta é a sua empresa, sua vida, sua traição para enfrentar. Ele se aproximou, mas não tocou nela. Sei como é quando outros decidem sobre a sua dor. Ela se virou. Você poderia ter me destruído com isso. Vazado. Vendido. Não quero vingança. Quero justiça. Seus olhos se encontraram. Há uma diferença. Às 9 da manhã seguinte, a sala de reuniões do conselho estava lotada. Todos os executivos obrigados a comparecer. Richard Hale entrou confiante, sorridente, já falando em controle de danos. Terno impecável, pasta de couro italiana. Bom dia, Sarafina. Preparei pontos para os investidores. Ainda podemos salvar isso se agirmos rápido. Sente-se, Richard. Algo em seu tom o fez hesitar. O sorriso permaneceu, mas os olhos mudaram. Ele se sentou devagar. Sarafina permaneceu de pé. Atrás dela, a tela de projeção ganhou vida. Chamei vocês aqui para discutir uma violação de segurança. Uma que vem acontecendo há 14 meses. Ela apertou um botão. Uma que quase destruiu esta empresa. O primeiro e-mail apareceu. Remetente, Richard Hale. Destinatário, domínio de um concorrente. Especificações técnicas. Nomes de código. Projeto Fênix. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o suor escorrendo. Ela respondia com um sorriso maroto, meu pai. E a senhora Sarafina. Ela disse que código é como poesia, tem que ser bonito por dentro mesmo que ninguém veja. A frase ecoava mais do que Laia imaginava. Porque no 32º andar, Sarafina olhava pela janela do escritório de Ethan, observando a cidade se iluminar no crepúsculo. Ele ainda mantinha o hábito de trabalhar até tarde, mas agora era por escolha, não por obrigação. O café na xícara ao lado estava frio, ela o reconheceu como o mesmo blend que ele tomava há anos, quando ainda esvaziava lixeiras e ouvia conversas que não eram para seus ouvidos. Você ainda usa aquele relógio. Ela apontou para o Timex surrado em seu pulso, o mesmo que ele usava quando limpava os corredores à noite. Funciona. Ele virou o punho, a luz da cidade refletindo no vidro riscado. E me lembra de não desperdiçar coisas boas só porque estão quebradas. Sarafina sorriu. Era assim que ele falava agora, em metáforas que pareciam acidentais, mas cortavam direto ao ponto. Como quando disse meses atrás que confiança não é dar as costas para alguém. É saber que se eles te esfaquearem, vão te ajudar a costurar o ferimento depois. O conselho aprova o novo protocolo amanhã, ela disse, mudando de posição. Aquele que você sugeriu. Sem mais investigações internas baseadas só em denúncias anônimas. Tudo tem que ter evidência concreta primeiro. Bom, porque a última vez que confiaram cegamente em um papel assinado, quase perderam tudo. Ela riu, mas o som morreu rápido. Porque ambos sabiam que não era só sobre Richard. Era sobre o sistema que o permitirá agir. Era sobre os 4 anos em que Ethan havia sido esse papel assinado, um nome em um relatório, um homem em uma foto de segurança, um problema a ser arquivado. Você vai falar na cerimônia do Fênix? Ela perguntou, fingindo examinar os documentos sobre a mesa que já conhecia de cor. Ethan pegou a caneca, tomou um gole do café frio sem careta. Não sou bom com discursos. Você é ótimo com verdades. E é disso que eles precisam ouvir. Ele a encarou por um longo segundo. Então, devagar, assentiu. Desde que Laia possa ir. Ela quer mostrar o projeto dela. Claro. E traga aquele seu paletó azul. O que você usou no julgamento. Aquele que parece que pertenceu ao meu avô. Aquele que faz você parecer alguém que pertence aqui. Sarafina sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Porque você pertence, Ethan. Não como um favor. Como um fato. Ele não respondeu. Não precisava. Do lado de fora, a cidade pulsava, luzes, tráfego, o zumbido constante de uma máquina que nunca parava. Mas ali, naquele escritório com o cravo de janela murchando no vaso, porque Ethan se esquecia de regar, e a foto de Jennifer sorrindo na mesa, o mundo parecia mais silencioso, mais honesto. Acho que vou aceitar aquele convite para jantar, ele disse finalmente. O da sua mãe, se ainda estiver de pé. Sarafina quase deixou cair os papéis. Você odeia jantares formais. Odiava quando era o garçom. Ou quando era o suspeito. Ele se levantou, ajustando as mangas da camisa. Agora sou só eu. E acho que sua mãe faz um bom boeuf bourguignon. Ela o olhou incrédula.
Então riu alto, sem filtros, daquele jeito que só acontecia quando estava com ele ou com Laia. Você é impossível. Não. Só estou aprendendo. Ele pegou a jaqueta do cabide, o tecido desgastado nos cotovelos. Assim como você. E quando saíram juntos lado a lado pelos corredores que ele já havia limpado 1000 vezes, ninguém reparou no janitor que agora tinha uma chave para a sala do conselho. Mas todos notavam a maneira como Sarafina Caldwell sorria mais. Como olhava para as pessoas nos olhos. Como finalmente parecia enxergar o que sempre esteve bem na sua frente. Que as melhores paredes não são feitas de concreto ou senhas. São feitas de mãos estendidas. E de escolhas pequenas, silenciosas, de acreditar. Ela sempre dizia, meu pai e sua amiga Sarafina. Mas a verdade era que Ethan Brooks e Sarafina Caldwell haviam tecido algo que desafiava qualquer definição. O que começou como uma aliança improvável, ele reformulando protocolos de segurança, ela assinando ordens executivas, transformou-se em um diálogo constante. Cada decisão importante passava pelos dois. Cada dúvida, cada risco, cada vitória. Ele questionava seus instintos, ela desafiava seus medos. Os almoços viraram cafés, os cafés viraram noites inteiras discutindo não mais ameaças ou firewalls, mas sonhos adormecidos, livros Alfred. A maneira como a luz batia diferente nas janelas do 48º andar ao entardecer. As pessoas perceberam, claro. Alguns cochicharam sobre o caso da CEO e o zelador, outros apenas sorriam ao vê-los cruzando o saguão juntos, ela de salto e pasta de couro, ele com as mãos nos bolsos da jaqueta, sempre atento, sempre um passo à frente. Mas a maioria estava ocupada demais para dar importância. Até que chegou o aniversário daquela noite. O auditório lotou. Funcionários se espremiam nos assentos, murmúrios ecoando entre as fileiras. Quando Sarafina subiu ao palco, um holofote iluminou o estojo de vidro ao seu lado. Sobre veludo preto, imóvel e letal em sua simplicidade, estava o chip, prateado. Inocente. 1 ano antes, ele quase os havia arruinado. Este pedaço de metal, começou ela, a voz firme mas com um tremor quase imperceptível, foi plantado por alguém em quem confiamos. E foi descoberto por alguém que nós ignoramos. Seus olhos encontraram Ethan nos bastidores. Um gesto discreto, e ele subiu ao palco, as mãos enfiadas nos bolsos, o rosto uma máscara de desconforto que só tornava o momento mais autêntico. Ethan Brooks entrou nesta empresa como faxineiro noturno. Hoje é nosso diretor de segurança. Mas o cargo não mudou quem ele era. Uma pausa. O silêncio no auditório era tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes. Ele sempre foi essa pessoa. Nós é que finalmente aprendemos a enxergar. O aplauso explodiu. Mas então, algo inesperado. Ethan hesitou, a mão trêmula no bolso interno da jaqueta. Quando a retirou, o auditório inteiro prendeu a respiração. Dentro da pequena caixa de veludo, uma aliança de prata brilhava simples com uma inscrição por dentro. Confiança restaurada. Sou péssimo com discursos, admitiu ele, a voz rouca. E pior ainda com timing. Mas este ano aprendi uma coisa. Quando você encontra alguém que realmente te vê, não espera. Você confia nisso. O joelho no chão. 800 pessoas contendo o fôlego. Sarafina Caldwell, você me devolveu minha carreira. Mas me deu muito mais. Devolveu minha fé de que o mundo ainda pode ser justo. Você olhou além do meu uniforme, além do meu passado. Você viu quem eu tentava ser. E me ensinou que derrubar muros não significa que tudo vai desabar. Uma pausa. Os dedos dela já tremiam sobre os lábios. Não posso lhe devolver os anos que passou se protegendo. Mas posso prometer um futuro onde você nunca mais precise enfrentar nada sozinha. Onde confiar não seja fraqueza. Onde construímos algo real juntos. Casaria comigo? As lágrimas escorriam sem cerimônia. Ela cobriu a boca com a mão, os ombros sacudindo. Você está me pedindo em casamento na frente de 800 funcionários. Uma risada engasgada. Isso é um não? É um sim, seu homem impossível. Sim. O anel deslizou em seu dedo. O beijo selou a promessa. E quando Laia irrompeu no palco, atirando-se nos braços dos dois com um grito de agora tenho uma mãe. O auditório não apenas aplaudiu, vibrou. Era mais do que uma história de amor. Era a prova de que às vezes, as coisas que deveriam nos destruir acabam nos mostrando o caminho para sobreviver. Mais tarde, quando a festa esmoreceu e só restaram os dois em seu escritório, o estojo com o chip ainda estava sobre a mesa. Sarafina passou os dedos pelo vidro, como se pudesse sentir a energia daquela noite fatídica. Isso esteve na máquina de um traidor. Quase nos destruiu. E no fim, nos trouxe até aqui. Um símbolo estranho para um casamento, Ethan observou, puxando-a contra si. Somente se ignorarmos que somos um casal estranho.
Ela sorriu. Uma CEO e um ex-faxineiro. Atual diretor de segurança, ele corrigiu, beijando seu templo. Ainda estranho. Perfeito então. Os dedos dele se entrelaçaram aos dela. Do lado de fora, Manhattan cintilava, indiferente, 48 andares abaixo. A vida seguia. E o chip, capturando a luz, brilhava, um lembrete de que às vezes são as fraturas que nos revelam como reconstruir. Confiança, coragem e a ousadia de deixar alguém nos ver, não como somos, mas como podemos ser.